o coração das pessoas há gerações. Foi até transformada em uma das peças teatrais mais famosas do mundo. Ela começa quando ele perde o tal casaco para os irmãos invejosos que o vendem como escravo. No Egito, José interpreta os sonhos do faraó e é promovido a primeiro-ministro. Essa é uma história maravilhosa, mas não chega a ser um fato histórico. Será que a egiptologia consegue obter mais provas sobre José e o traje que deu origem a tudo? As aventuras de José foram escritas por escribas por volta de 600 anos antes de Cristo, cerca de 1000 anos após a história ter sido relatada. Não existem registros sobre quem a escreveu ou onde a informação foi obtida. Há séculos se discute se ela seria apenas ficção ou a descrição da vida de um homem. Segundo Alan Lloyd, professor de egiptologia da Universidade Swansea, a verdade pode se encontrar no meio termo. Já vimos inúmeras vezes, em outras tradições históricas, uma situação em que há um núcleo de narrativa histórica precisa. Porém, grande parte dela surgiu espontaneamente. Então, onde estão as provas? A história começa em Canaã, atualmente Israel e assim a Palestina, antes da época de Moisés, por volta de 1600 a 1700 a.C. Ela é contada na Bíblia, no Alcorão e na Torá. Todos eles relatam que José é um dos 12 filhos de Jacó, um nômade rico. Uma linha central que percorre toda a história é a rivalidade entre os irmãos. Segundo o Dr. Lloyd Llewellyn-Jones, um especialista em vida familiar, a rivalidade entre os irmãos era forte porque os chefes nômades, naquela época, tinham mais de uma esposa. Cada esposa quer que seu filho se torne o próximo líder, seja o próximo chefe da tribo ou o próximo rei, em alguns casos. E isso, com certeza, faz parte da história de José, onde surgem rivalidades entre os irmãos desde muito cedo. Devemos nos lembrar que José é filho de uma segunda esposa, assim como Benjamin depois dele. Os outros irmãos são filhos de outras esposas, então existe uma rivalidade contínua. Mas o objeto que originou essa rivalidade foi, acima de tudo, o casaco dado a José por seu pai Jacó. Ele tem sido descrito como algo muito elegante, bem colorido, uma peça lendária. Mas talvez não seja uma coisa assim tão implausível. Uma visita a qualquer mercado ou bazar do Oriente Médio ou próximo mostrará que cores vivas têm sido uma parte importante dessa cultura há séculos. Em qualquer cidade ou lugarejo do Oriente Médio, você encontra uma tecelagem como esta, onde os tecidos são feitos exatamente do mesmo jeito, relatado num texto ou em pinturas de guerra ou em outro meio visual da antiguidade. Hoje em dia, no moderno mundo árabe ou muçulmano, ainda se dá muita importância aos tecidos coloridos e aos tecidos dados como presente. Mas quando a imaginação moderna tenta visualizar o mundo antigo, não é uma vida colorida que vem à mente. Tentamos imaginar o mundo antigo numa só cor, talvez por causa da influência excessiva das estátuas gregas e romanas. Devemos tirar isso da nossa mente e nos lembrar de que o mundo antigo e o Oriente Próximo exibia uma profusão de cores. Porém, a maioria dos exemplos de cores no mundo antigo remonta apenas a 500 anos antes de Cristo. A história de José se passa 1000 anos antes. Para achar indícios que datam dessa época, precisamos nos aprofundar no deserto egípcio. As tumbas remotas de Beni Hassan foram construídas em 1800 a.C.
E segundo Barry Gitlin, professor de História Antiga, elas nos dão uma visão única sobre a era de José. Estamos aqui na tumba de Mentuhotep III, da 12ª dinastia. Uma cena fantástica. Algo que venho abordando em minhas aulas há anos. Mentuhotep era um alto oficial do faraó Menehet I. Existem várias cenas de sua vida ilustradas na parede. Algumas são de pessoas com quem ele vivia e trabalhava. Mas há uma cena de um grupo de viajantes de aparência bem diferente. Há dois tipos principais de vestimentas, os dois são listrados. E cada listra tem uma cor distinta. É muito interessante. Também há desenhos dentro das listras, o que aumenta a originalidade, a beleza e a importância do traje. E os dois representam o tipo de vestimenta que alguém como José poderia ter usado segundo a interpretação dos que escreveram a Bíblia. Embora essas imagens mostrem casacos multicoloridos num cenário egípcio, há sinais de que esses viajantes, na verdade, vêm de Canaã, a terra natal de José. Toda a arte desse período mostra egípcios